Ponto final. Beleza? Mas nessa aula você vai perceber que existe um monte de conceito que você vai usar em várias partes da medicina. Então, se a gente fosse escolher, qual que eu estudo mais? Eletrocardiograma ou dislipidemia, com certeza seria dislipidemia. Tá? Estou dizendo isso para você perceber a importância dessa matéria. E literalmente o que eu vou tentar fazer com você hoje é, além de entender, decorar o processo. Porque você vai utilizar isso na saúde da criança, na saúde do adulto, na saúde da mulher. Você usa esse negócio para tudo quanto é coisa. Tá bom? Então a gente vai brincar e aqui eu vou tentar fazer o mais lento que eu conseguir, com o objetivo claro da gente decorar o processo. Tá bom? Essa primeira foto que eu estou te mostrando, ela é uma foto bastante significativa para a gente, porque essa seta, ela está te mostrando o que a gente chama de formação de placa de ateroma. Então isso é uma aterosclerose. Onde está mais escuro, espero que você consiga perceber, é um vaso sanguíneo cardíaco. Então, isso faz parte das nossas artérias e veias coronárias. E o que você está visualizando, vai junto comigo aí, ó, é o seguinte. O fluxo sanguíneo deveria passar aqui, certo? E o que você está vendo exatamente nessa região é um estreitamento do leito sanguíneo. Isso, então, é o que você conhece como placa de ateroma. Ateroma. O pessoal também gosta de chamar, e eu vou até mudar aqui de cor, de aterosclerose. Placa de ateroma ou aterosclerose. Aterosclerose. Perceba que esse nome, aterosclerose, é diferente de arteriosclerose. Existem as duas possibilidades. Então, arteriosclerose é uma coisa, aterosclerose é outra. Aterosclerose vem de ateroma, e ateroma é gordura. Beleza? Arteriosclerose é outro tipo de inflamação nas artérias. Não é, mais uma vez, isso não é a mesma coisa. Tá? Então a gente está pensando em placa de ateroma, aterosclerose. Beleza. Quando existe a produção de placa de ateroma, aterosclerose, depois deste local, nós vamos ter uma consequência. A primeira é isquemia. E a segunda é hipóxia. Então, o que significa a palavra isquemia? Não. Diminuição do fluxo sanguíneo. Isso é isquemia, quando diminui o fluxo sanguíneo. E hipóxia, o que é? Não. É diminuição de oxigênio. Perceba que existem, então, diferentes tipos de isquemia. Da mesma sorte, diferentes tipos de hipóxia. Tá bom? O que eu estou querendo te dizer? Se você faz um torniquete no seu braço, no seu dedo, na sua perna, você diminui o fluxo sanguíneo a partir do torniquete. Beleza? Todo mundo sabe o que é torniquete, né? Então, o torniquete, ele causa isquemia? Causa, porque diminui o fluxo sanguíneo. Se você ficar inchado e o seu anel ficar apertando o seu dedo, aí o seu dedo diminui o fluxo sanguíneo ali a partir desse anel apertado, isso também é isquemia. Nesse caso, a isquemia é causada a partir da placa de ateroma, diminui o fluxo sanguíneo. E a hipóxia é, neste caso, uma consequência da isquemia, mas não precisa das duas coisas andarem juntas. Não precisa. A pessoa pode ter hipóxia sem ter isquemia. Beleza? Então, por exemplo, se você é intoxicado com monóxido de carbono, CO,
O monóxido de carbono se liga à hemoglobina. Aí a hemoglobina não consegue se ligar ao oxigênio, porque está ligado ao monóxido de carbono. Se você não consegue ligar o oxigênio na hemoglobina, diminui o oxigênio no seu corpo e você tem hipóxia. A gente chama de hipóxia de envenenamento. Você foi envenenado por monóxido de carbono. Beleza? E não tem nada a ver com isquemia. Isso não tem nada a ver com isquemia. Tem a ver com envenenamento. Então, espero que tenha ficado claro que tanto isquemia tem um monte de coisas que causa, da mesma sorte, hipóxia tem um monte de coisa que causa. Deu certo na sua cabeça? Deu certo. Mas quando a gente está pensando que a isquemia é causada por uma placa de ateroma, essa é a ideia que a gente tem que ter. Que essa placa de ateroma, ela causa uma doença na parede do endotélio. E isso é relacionado aos quadros dislipidêmicos. O que significa para a gente quadros dislipidêmicos? Significa eu te dizer que uma pessoa dislipidêmica é uma pessoa que tem dificuldade no transporte de gordura na corrente sanguínea. Entendeu isso? Então, toda pessoa que tem algum tipo de problema no transporte de gordura, então, transporte de, e eu vou colocar gordura entre aspas, tá? Gordura na corrente sanguínea é uma pessoa dislipidêmica. E aí, essa gordura, entre aspas, ela se acumula entre as túnicas do vaso sanguíneo, formando a placa de ateroma. Deu certo na sua cabeça? Então, como é que seria o nosso conceito de dislipidemia? Tira uma foto ou anota isso. É um distúrbio nos níveis lipídicos, que é gordura, ou em lipoproteínas que transportam quem? Os lipídios pelo sangue. Tudo bem? Então eu quero que você entenda lipídio. Na verdade, moléculas gordurosas, eu não gosto desse termo, de jeito nenhum. Mas isso é o que está lá nas diretrizes brasileiras. Eu gosto, na verdade, de lipídios. Tá bom? Eu não gosto de moléculas gordurosas. Bem, aí o que você está pensando e você lembra comigo rapidão? Olha só. Esse aqui sou eu, é o meu nariz, é a minha boca, beleza. Esse aqui é o meu sistema digestivo. Foi sistema digestivo, estômago. Vai perceber que vai ter agora mesmo um desenho de sistema digestivo mais bonito que esse. E isso aqui, ó, vai ser um vaso sanguíneo, beleza? Claro, isso é um capilar aumentado bilhões de vezes. E aí o que você entende? Basicamente, teremos 3 nutrientes. O que são os nutrientes? Quando você pega algum tipo de alimento, você coloca ser escrito alimento. Deixa eu apagar. Quando você come algum tipo de alimento, vai aí junto comigo, ó, algum tipo de alimento, esse alimento ele vai ser degradado no sistema digestivo e as moléculas que compõem esse alimento é que vai chegar na corrente sanguínea. Então, essas moléculas que compunham o alimento, a gente chama de nutrientes. Deu certo na sua cabeça aí? Então, quais são os principais nutrientes que você adquire via alimentação? 3 principais. Primeiro, carboidratos. E aí você tem diferentes tipos de carboidratos. Depois, aminoácidos. E, por fim, ácidos graxos. Esses são os 3 principais. Léo, existe outros? Existe, mas esses são os principais.
Os dois primeiros, carboidratos e aminoácidos, como que eles são transportados na corrente sanguínea? Dissolvidos no plasma. Então, você sabe que o sangue, ele tem a parte sólida, que são as células, que são hemácias, né? É a parte sólida do sangue. Fechou? E a parte líquida, como é que você chama? A parte líquida é o plasma. Então, quando você pensa... Quando você pensa na parte líquida do sangue, no plasma sanguíneo, você vai pensar que moléculas polares, carboidrato é uma molécula polar, aminoácido é uma molécula polar. Essas moléculas, como que elas são transportadas no líquido plasmático? Dissolvidas no plasma. Tudo bem até aqui? Tá. Diferente das duas primeiras, o ácido graxo, ele não é uma molécula polar, é uma molécula apolar. Se o ácido graxo é uma molécula apolar, não consegue ser dissolvido no plasma. E aí, a gente vai precisar de duas possibilidades para transportar os ácidos graxos na corrente sanguínea. A primeira será ligada a uma proteína, e a gente vai chamar essa proteína de albumina. Albumina. E o segundo será um conjunto de proteínas, que a gente vai chamar de lipoproteínas. Significa, espero que você tenha entendido, que não existe, ou não deveria existir, ácido graxo livre na nossa corrente sanguínea. Sempre o ácido graxo vai estar ligado a duas coisas. Ou a albumina, que é uma proteína, é a proteína mais abundante do seu corpo, ou a lipoproteínas. Beleza? Entendeu isso? Fácil? Por que isso acontece? Porque quando você pega um ácido graxo, você está pegando uma molécula parecida com essa. C dupla O, O menos, com um grande esqueleto hidrocarboneto. Ou seja, aqui só existe carbono mais hidrogênio. Então é um hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto. Beleza? Então, e essa cabeça que a gente fala que é uma cabeça polar, ela é pequena em relação à cauda que a gente fala que é apolar. Então, essa cabeça polar, literalmente, ela irá interagir com as proteínas. Tá? E o hidrocarboneto vai de arrasto. Claro, porque está ligado ao ácido carboxílico. Fechou? Tranquilos? Aí, quando você tem problemas, ou na albumina, sinceramente, na verdade, não existe problema de albumina. Existe, na verdade, problema renal, que altera a albumina. Ou problema nas lipoproteínas, e aí eu vou colocar isso entre aspas, de novo, você tem dislipidemia. Show de bola? Deu certo? Todo mundo entendeu esse resuminho? Fala sim? Ó, maravilhoso, né? Ó, maravilhoso. Valeu. Quais são as duas possibilidades básicas para você ter dislipidemia? A primeira é essa. Se você tiver algum problema genético. Nossa, então dislipidemia tem um componente genético associado? Sim. E esse problema genético associado vai trazer basicamente 4 possibilidades. Primeiro, deficiências de apolipoproteínas, e você vai entender isso agora mesmo.
distúrbio das lipoproteínas alfa-beta e defeito do gene da LCAT. Você vai também entender o que significa esse LCAT agora mesmo. Ou ainda, algum distúrbio hormonal, como por exemplo, diabetes tipo 1. Além desses problemas classificados como genéticos, existem outros problemas que você vai estar no grupo, que é esse outro, que são as causas secundárias que contribuem para essa doença. E provavelmente você está nesse grupo, que é ingestão de gordura saturada, de colesterol, de gordura trans. Aí você fala, mas eu não como isso. Se você come sanduíche, você come isso. Sedentarismo. Isso aqui, na verdade, eu acho que nem é um problema. Isso aqui é o que realmente a gente deveria fazer no nosso dia a dia. Ser sedentário. Então, eu vou excluir o sedentarismo disso. Resistência insulínica e diabetes. Bem, você terá. Eu também. Esse aqui também a gente tem que excluir. Uso excessivo de álcool. Na verdade, a vida sem álcool é uma vida sem sentido. Na aula do terceiro período, e se Deus quiser estaremos lá daqui 6 meses, eu repetirei essa frase. Porque lá no terceiro período a gente vê sistema digestivo. Então a gente vê as moléculas que são metabolizadas no nosso corpo. E uma delas é a lactose. E a lactose é a gordura do leite. Beleza? E eu não sei se você sabe, mas nós somos os únicos mamíferos que ainda bebem leite adulto. Eu não sei se você entendeu. Significa, se você é adulto e bebe leite, na verdade você tem um paladar infantil. Por quê? Criança bebe leite, adulto cerveja. E é verdade. Então pare de beber leite e comece a beber cerveja. Acho que foi bastante convincente a minha frase. Se você aprendeu isso, a aula está acabando. Beleza, doença renal crônica, síndrome nefrótica, hipotireoidismo, cirrose biliar, infecções como, por exemplo, HIV e alguns problemas de hipotálamo. Ou seja, quando o nosso metabolismo está desfavorável, existe uma grande chance do nosso transporte de moléculas apolares ficarem defeituosas. Isso é extremamente sério. O que eu estou querendo te dizer com tudo isso? Vai! Olha só. Eu disse para você que existem 2 possibilidades de transporte de ácidos graxos pela corrente sanguínea. Quais são eles? A albumina mais lipoproteínas. Na verdade, a albumina, ela transporta moléculas apolares. Tá bom? Todas as moléculas apolares que são colocados na corrente sanguínea têm que ser ligadas à albumina. Então, se você pensar, quando a gente discutiu hormônios sexuais, primeiro período, o hormônio do ciclo menstrual, lembra que são 4 principais? Estrógeno, progesterona, LH e FSH. Estrógeno e progesterona são hormônios apolares. Cortisol é hormônio apolar. Testosterona é hormônio apolar. Todos os hormônios que têm como base o colesterol são hormônios apolares. E são transportados como na corrente sanguínea? Ligada à albumina. Beleza? Isso é extremamente sério. Por quê? Não sei se você percebeu há alguns minutos atrás, eu falei, é raro uma pessoa ter baixa de albumina na corrente sanguínea, a não ser que ela tenha problema renal. Porque quando a pessoa tem problema renal, perde-se proteínas plasmáticas pela urina. Qual proteína plasmática que perde? Várias, mas principalmente albumina. E aí, se você não tem mais albumina de forma suficiente no plasma, as moléculas apolares não conseguem transitar de um local para outro.
Deu certo na sua cabeça? Então, nossa, se eu tiver uma ideia chamada de hipoalbuminemia. Então, a albumina está baixa. Hipoalbuminemia. Qual é o problema disso? Você não consegue mais transportar hormônio de um lugar para outro. Você não consegue mais transportar ácido graxo de um lugar para outro. Entendeu? Então isso é extremamente sério. Beleza? Então toda vez que alguém perguntar para você um exemplo de uma proteína no seu corpo, você não fala cabelo. Você fala albumina, que é a mais abundante. Você tem muito mais albumina do que cabelo. Tá bom? Beleza? Tá. E agora a gente olha para isso. E aqui eu vou ter que fazer um outro parênteses dentro do parênteses albumina. Tá? Dentro do parênteses lipidemia. Olha só. Vai. Vou abrir aqui o meu branquinho. Agora você tira foto. Relaxa. Você vai ter que tirar foto disso aqui antes. O que eu desenhei para você, agora mesmo, um corpo humano muito mais bonito desse que você viu. E eu disse para você que o objetivo do sistema digestivo é quebrar as moléculas que a gente chama de nutrientes, que a gente chama de alimentos, transformando em nutrientes, beleza? Beleza. Quando você trabalha com gordura, o que você pensa? Você pensa nisso aqui, ó. Eu vou sair do PowerPoint e vou pegar aqui um Word para facilitar a minha vida. Aguenta aí rapidinho. Olha só para facilitar a minha vida. Quando você pegar, e anota aí grandão, quando você pensar em lipídio, o que eu quero que você pense? Nisso aqui, ó. Um carbono ligado a outro carbono ligado a outro carbono. Em cada carbono, você vai desenhar uma hidroxila. Beleza? Então tem 3 hidroxilas. E aí o restante você coloca hidrogênio. Tá. O que é essa molécula preta que eu acabei de desenhar? Isso é o que você conhece como glicerol. Esse é o glicerol. Tudo bem? Então, o glicerol são 3 carbonos, em cada carbono uma hidroxila. Põe glicerol como você é bonito. Beleza. Isso que eu estou desenhando agora, eu vou diminuir aqui. Isso, ó. C dupla O. OH. Com um grande hidrocarboneto. Então, esse é o carbono 1. Esse é o carbono 2. Esse é o 3. Esse é o 4. O 5. O 6. O 7, o 8, o 9, o 10, o 11, não vai caber, não precisa. O 12, o 13, o 14, o 15, o 16. É no mínimo 16. Então eu fiz questão de contar 16 carbonos com você. Léo, queria produzir menos. Não tem jeito. Você produz mamífero que é ácidos graxos de 16 carbonos. Eu queria produzir 15. Não tem jeito. Mamãe natureza não deixou. Beleza? Ah, Léo, e peixe? Não, peixe produz até de 12. Você não é peixe, não sei se você sabe. Você é mamífero. E aí, claro que você vai colocar no restante dessa molécula os hidrogênios. Então coloquei CH2, 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 CH2 e o último CH3. Eu não vou colocar por preguiça. Tá? Você também fica ser preguiçoso aí. Todo mundo preguiçoso é foda. Vou só dar uma agrupamento aqui, ó. Então tá lá. Que molécula que é essa que eu acabei de desenhar? Esse é o nosso ácido graxo. E o que é isso aqui? Deixa eu apagar. Isso aqui não existe, não. Ah! Vocês são muito sistemáticos. Quando esse ácido graxo, e olha só, a
abreviação do ácido graxo, se você falar assim, não estou com preguiça de falar ácido graxo, pode chamar de ACIL. ACIL é a abreviação de ácido graxo. Quando você junta esse ácido graxo com essa molécula, ela está desmontada, mas com essa molécula em preto, que é o glicerol, como é que a gente faz isso? Ó, peguei o ácido graxo e essa hidroxila do ácido carboxílico, essa hidroxila, junta com essa hidroxila do carbono número 1 do glicerol. Como? Vai junto comigo, ó. Se eu pegar esse hidrogênio, eu só vou fazer uma vez, hein? Esse hidrogênio com esse OH, o que é isso? Água. Então eu vou apagar a água, porque ela saiu. Agora esse carbono que a gente viu se liga com quem? Com o oxigênio. Beleza? Que molécula que é essa que você tem agora? Agora você tem mono, porque é um acilglicerol. Então esse é o monoacilglicerol. Difícil isso? De jeito nenhum, né? Aliás, é muito fácil. Beleza. O que eu vou fazer? Vou transformar o monoacil em diacil. Você já sabe disso. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, outro ácido graxo. E aí vai sair uma molécula de água. Lembra dela que acabou de sair? Vou tirar esse hidrogênio daqui, ó, da hidroxila. Se eu conseguir, vou tirar esse hidrogênio. Vou fazer a interação lá. Beleza. Que molécula que é essa que você tem agora? Diacilglicerol. Beleza. Ctrl+V. E que molécula que é essa que você vai ter agora? Triacil. Esse vai ser o nosso triacilglicerol. Deu certo até aqui, pessoal? Então, quando você come gordura, você come o triacilglicerol. É isso que você come. O que o seu sistema digestivo faz? Quebra o triacilglicerol. Quebra liberando o quê? Libera esse ácido graxo, libera esse ácido graxo e libera esse ácido graxo e o glicerol. Então você fica com 3 ácidos graxos e o glicerol. Por que o seu sistema digestivo faz isso? Ele faz isso porque, para ter a absorção, não consegue passar pela membrana plasmática uma molécula tão grande como o triacilglicerol. Então você desmonta o triacilglicerol. Deu certo na sua cabeça? Então, as enzimas digestivas, conhecidas como lipases pancreáticas, e aí eu vou colocar bem grandão aqui, ó. Isso aqui é uma proteína, ó, em verde, que é uma enzima. Como é que ela chama? Lipase pancreática. Gente, pancreática, acho que você sabe que veio do pâncreas. Beleza? A lipase pancreática, ela quebra qual ligação? Me diz. Quebra essa ligação e essa ligação. Show de bola? Lembra que para eu produzir o triacilglicerol, não liberou água? Claro, para eu quebrar, eu preciso de colocar água no lugar. Show de bola? Bonitinho? Tá. Então, se alguém te perguntar, para que servem as minhas lipases do sistema digestivo? Para desmontar o triacilglicerol. Para que eu preciso de desmontar o triacilglicerol? Para que cada parte dele atravesse a membrana plasmática e aí você tem a absorção do nutriente. Então, o triacilglicerol é alimento. Quando você desmonta esse alimento, desmontei. Aí você tem o quê?
o nutriente. Nutrientes são as partezinhas do alimento. Deu certo? É a mesma coisa se você pensar numa proteína, é alimento. O aminoácido, o nutriente. Uma conversa. Show? Pensei, comi amido. Amido é alimento. Os carboidratos, as glicoses que formam aquele amido, o nutriente do amido. Então, agora que você entendeu isso, você olha para cá de novo. E a gente aumenta grandão. Então, ó, vai aí junto comigo. Essa pessoa comeu gordura, tá? Pode ser gordura vegetal, gordura animal, gordura que você quiser. Tudo é triacilglicerol. Fechou? Essa gordura passou pelo seu sistema digestivo, aqui no pâncreas, aqui na vesícula biliar, liberou a bile, que é para emulsificar a gordura, significa liberar os triacilgliceróis. E o pâncreas vai liberar o suco pancreático, que tem a lipase pancreática, para transformar isso aqui, ó. Tá vendo isso que eu estou passando o mouse? Tem quantas perninhas? 3. Isso e azulzinho, tá vendo lá? Então esse é o triacilglicerol. Eu tenho que transformar o triacilglicerol em quê? Em ácido graxo. Então perceba que eu desmontei essa molécula nessas aqui, que são ácidos graxos mais o glicerol. As células do nosso intestino delgado são chamadas de enterócitos. Enterócitos são as células do intestino delgado. Beleza até aqui? Aí o que vai acontecer? O primeiro milagre. Entra na célula o ácido graxo. Entra na célula o glicerol. Então atravessou a membrana plasmática, beleza? Dentro da célula, você remonta o triacilglicerol. Então, desmontar é só para atravessar a membrana plasmática. Depois que atravessou, você remonta. E nesse caso, por um processo de exocitose, o que vai acontecer? Esse triacilglicerol, ó, que está dentro da célula, vai se juntar a proteínas, e a gente chama essas proteínas, que está representado aí em verde azulado, essas proteínas são chamadas de apolipoproteínas. Então você junta gordura, triacilglicerol com apolipoproteínas. Para isso você precisa do retículo endoplasmático liso, do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático rugoso. Essas três organelas servirão para produzir isso aqui, ó. O que é isso? É o quilomicron. O que é o quilomicron? É a junção de triacilglicerol mais apolipoproteínas. Então, é desse jeito que o triacilglicerol é transportado na corrente sanguínea, ligado a apolipoproteínas. Você pode deixar o triacilglicerol na corrente sanguínea? Não. Você tem que colocar ela dentro das células. E qual é a célula que aceita o triacilglicerol? O adipócito. Bem, perceba que aqui você tem duas possibilidades, ó, os miócitos e os adipócitos. Os adipócitos vou armazenar a gordura. Miócito é músculo. Vou utilizar a gordura como fonte de energia. São duas coisas distintas. E aí se eu perguntasse assim para você, brilha, vai, o seu coraçãozinho utiliza como fonte energética prioritariamente glicose ou ácido graxo? Ácido graxo. Então, as suas células cardíacas preferem muito mais ácido graxo do que glicose, do que carboidrato. Muito mais. Beleza? Até aqui? Então,
O seu coração só vai utilizar glicose pós-prandial. Então, eu comi, pico de glicose, aí o seu coração utiliza como fonte energética. Caso contrário, não. Caso contrário, ácido graxo como fonte energética. Tudo bem, queridos? Aí você vai olhar para cá e vai decorar uma outra coisa. Essa bolotinha vermelha, perceba, isso é um capilar. Isso não é uma veia. Isso não é uma artéria. Isso não é uma vênula. Isso não é um arterioma. Não é. É o quê? Capilar. Você já viu isso com a professora Fernanda? A diferença de veia, de grande calibre, veia muscular. Já viu isso? Não? Ela dá aula para vocês? A foda, hein? Só conversa? Mas você vai perceber exatamente isso. Que existem 4 classificações para os nossos vasos sanguíneos. Funciona assim, ó. Tem nada a ver com a minha aula, mas vai, né? Se você tiver um vaso sanguíneo grandão, e aí você vai estar pensando lá em veia cava superior, veia cava inferior, artéria aorta, artéria pulmonar, veia pulmonar, o caralho, você vai perceber que esse vaso sanguíneo, ele é constituído de 3 partes. Uma parte que eu estou desenhando em vermelho, uma parte que eu estou desenhando em preto e uma parte que eu vou desenhar em verde. Essas partes que eu estou desenhando, vermelho, preto e verde, a gente chama de túnicas. Pode ser? Então, o vermelho é a túnica íntima. O preto é a túnica média. E o verde é a túnica adventícia. Túnica íntima, média, adventícia. O nutriente, claro, as túnicas são formadas por células. Você tem várias camadas de células. Então, o nutriente que está aqui consegue sair de dentro do vaso sanguíneo e chegar em uma célula qualquer? Não consegue. Então, vasos sanguíneos de grande calibre só servem para levar o sangue. Só. Beleza. E aqui você vai ter, então, veias e artérias. Beleza? De grande calibre. Mas você também pode ter a mesma ideia. O que mudou no meu desenho de cima para o meu desenho de baixo? O tamanho. Mas você consegue perceber que ainda tem as 3 túnicas? A gente vai chamar esse segundo grupo de artérias e veias musculares. Então, se você faz academia, graças a Deus eu não faço, já tem umas veionas que ficam aqui assim? São elas. Elas servem para quê? Para levar nutriente e oxigênio. Mas não faz troca. Só conduz. Beleza. Aí você já não consegue mais enxergar isso aqui, ó. Isso você já não consegue mais enxergar. O que é a diferença agora? Além do tamanho. Está faltando uma túnica, que é a adventícia. Então aqui você tem, ó, artérias e veias musculares. Aqui você tem arteríola e vênula. O final disso é isso aqui, ó. Está faltando 2 túnicas. E isso a gente chama de capilar. Capilar significa, e é uma verdade, que a túnica íntima, que é o que está em vermelho, claro, a gente chama isso de endotélio, fica assim, ó. Vou fazer em vermelho, em maior aumento. Nossa, aumenta isso para mim entender. É assim, ó. Se eu fizesse um corte transversal, você ia ver uma célula do endotélio, desse jeito, com um núcleo aqui, e uma outra célula do endotélio. É isso. Então são 2 células que formam, é como pensa num canudinho aí, sendo um capilar.
metade de um canudinho uma célula, a outra metade é outra célula. E aí você junta as duas células, forma um capilar. Aí, agora sim, o nutriente que está aqui dentro, ó, consegue sair para chegar, sei lá, no músculo. Aqui consegue, porque são poucas membranas plasmáticas que tem que atravessar. Então, toda troca de oxigênio barra nutrientes acontece em qual nível? Só ao nível de capilar. Ah, mas eu queria que a minha veia trocasse. Impossível. E a professora Fernanda, quando ela te der aula, ela vai falar que existem 3 classificações para os capilares. Capilares contínuos, fenestrados e sinusoides. São os 3 tipos de capilar que existem. Qual é a diferença? Perceba que do jeito que eu desenhei, não existe nenhum buraquinho para o nutriente passar. Mas existem capilares que têm buracos. A gente chama isso de fenestras. Aí o nutriente passa pelos buracos. E existe capilar que é o sinusoide, que nem tem célula. A célula é totalmente destruída, está lá no seu fígado. Mas você entendeu a brincadeira? Então, olha só. Se o que eu te disse é verdade, e é verdade, agora entenda isso que a nossa aula chegou no 1/3. Gigante. Falei que era assim, valia a pena. Olha só. O triacilglicerol, olha o triacilglicerol, é uma molécula gigante. Ela consegue passar aqui para a célula muscular? Sim ou não? Não. O que tem que fazer? Quebrar. Então vai existir uma enzima aqui, ó, que fica na parede do endotélio. Essa enzima se chama lipase lipoproteica. Perceba que eu falei que existia a lipase pancreática. Não falei? É o pâncreas que liberou a enzima lá no seu intestino para quebrar o triacilglicerol e ele conseguir chegar na corrente sanguínea. Lembra que antes disso, quando ele estava passando pelo intestino delgado, como é que chama a célula do intestino delgado? Enterócito. O que aconteceu dentro do enterócito? Montou de novo. E aí agora está indo para a corrente sanguínea o quilomicron. E o quilomicron é triacilglicerol mais a polipoproteína. Esse triacilglicerol que está dentro do quilomicron consegue chegar nas nossas células? Não. Para isso você tem que ter uma outra enzima. Como é que ela chama? Lipoproteica. Olha tanto que a coisa é doida. Vou te desenhar outra célula aqui, ó. Agora é uma célula em amarelo. Olha essa célula. Essa célula em amarelo se chama adipócito. Beleza? Que é o que deixa o seu colote bonitinho. Nossa, olha meu colote. É essa célula chamada de adipócito. Vou colocar ela aqui, ó. O adipócito. Olha que doido que é isso. Quando o triacilglicerol quer entrar dentro do adipócito, só entra o ácido graxo. O triacilglicerol tem que ser desmontado. E aqui dentro, o triacilglicerol é remontado. Funciona igualzinho. Aí eu te pergunto, beleza, eu tenho gordura dentro do meu adipócito. Para eu emagrecer, o que eu tenho que fazer? Quebrar essa gordura que está dentro do adipócito. Significa que eu tenho uma enzima aqui dentro que faz isso. Como é que chama essa enzima? Lipase sensível a hormônio. Perceba que eu estou te apresentando 3 lipases diferentes. Todas elas quebram gordura. Todas as lipases
pancreática, quebra gordura. Lipase lipoproteica, quebra gordura. Lipase sensível ao hormônio, quebra gordura. Com objetivos diferentes. Todo mundo entendeu o que eu disse? Deu certo? Vai, quantas lipases você tem? Três grupos, né? Vamos por assim chamar. 3 grupos. O primeiro grupo é a lipase do sistema digestivo. Tá? Quando você for estudar, você vai perceber que existe lipase da boca. A sua glândula salivar produz lipase. Tá bom? Da mesma sorte que o seu pâncreas produz lipase. Então você tem lipase salivar, lipase pancreática, lipase do que eu acabei de esquecer o nome, do caceta que eu esqueci o nome. Tem também. E aí quando chega na corrente sanguínea, você tem a lipase lipoproteica e ela fica onde? Na membrana plasmática do capilar. Fica na membrana plasmática da veia? Não fica. Da artéria? Não fica. Da vênula? Não fica. Só do capilar. E, se você estiver pensando dentro da sua célula adipócita, você tem a lipase sensível ao hormônio. Tudo bem? Deu certo na sua cabecinha aí? Aí você vai pensar assim, nossa, eu quero emagrecer. Oh, meu Deus. O que você tem que fazer? Fazer com que seus adipócitos percam gordura. Aí você emagrece. Basicamente é isso. Qual é o hormônio responsável para fazer isso? Cortisol. Barra glucagão. Glucagão e cortisol ficam brincando de ativar a lipase hormônio sensível. Então, são hormônios que ativam a lipase para quebrar. Então fica assim, ó. Você teoricamente sabe que cortisol é um hormônio que é liberado quando você está estressado. Se você fica muito estressado, você libera muito cortisol. Na verdade, o cortisol ele protege você contra o estresse, tá? Tem a galera que pensa, cortisol causa estresse? Não. É o estresse que libera cortisol. É o seu estresse que faz liberar cortisol. Não é o cortisol que deixa você estressado, não. Então, o cortisol ele serve para te proteger do estresse, mas te emagrece. Então, uma forma de emagrecer é ficar estressado sempre. Aí, o que a pessoa faz? Fica estressado e come pra caralho. Não há hormônio que aguenta. Beleza? É ficar estressado e de jejum. Mas eu fico estressado em jejum. Para voltar, aí você fala assim, nossa, eu quero fazer com que esse ácido graxo volte para a corrente sanguínea para ele ir para dentro de você. Isso. Ele quebra A mãe não tem uma cesta básica para dar para ela. Curtiu a ideia?